Buenos dias, buenas tardes, sétimo ano, tudo bem? Vamos terminar nosso livro positivo? Vamos lá? Página 91, tá bom? Nós lemos um texto na aula passada, terminamos, na verdade, nós ouvimos, né, o áudio desse texto. E sobre uma orquestra, lembram? Lá no Paraguai, né? Foi, no Paraguai. E aí era uma orquestra de cateura, super diferente, que eles faziam os próprios instrumentos e tal, bem bacana. Só que aí não deu tempo de fazer a interpretação. Nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos lá? ¿Por qué crees que en el texto se dice que la historia de Fabio Chávez, director de la orquesta de cateura, parece haber salido de um cuento? Eu coloquei a minha resposta, tá? Porque apesar de ser uma história real, é uma história muito emocionante, de superações e com um final feliz. Por isso que parece haber salido de um cuento, que não parece real, ¿verdad? ¿Crees que la música es capaz de cambiar la vida de alguien? ¿Y por qué? Yo puse mi opinión, ustedes pueden poner la de ustedes. Yo puse sí, porque ella habla un lenguaje propio, capaz de ser un agente transformador en la vida de las personas. Yo creo que la música cambia y mucho la vida de las personas. Les da dignidad, alegría. Como yo dije antes, habla un lenguaje propio. Déjame arreglar aqui. Habla um lenguaje propio. Em espanhol é assim que se escreve, ó. Propio, tá? Se quiserem fazer igual a minha, dê uma pausa e escreva, certo? Aqui nós temos uma curiosidade bem bacana, quer ver, ó? Sabes que Octavio e Gustavo Pandolfo são hermanos que formam o dúo de artistas urbanos Os Gêmeos, Los Gemelos. Nacidos em São Paulo, Brasil, en 1974, se han convertido en uno de los más importantes referentes del arte urbano en Sudamérica. Sus obras están en varios países y son repletas de color. Se encuentran trabajos de los gemelos en Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Canadá, Polonia, Italia, Lituania, etc. Suelen representar unos personajes muy característicos, con piel amarilla, por lo que es fácil reconocer sus trabajos. Estos geniales gemelos pintan desde pequeños muros hasta grandes fachadas o incluso edificios enteros. Mira, os trabajos de los gemelos em Vancouver, Canadá. Né? É interessante, né? Parece que foi feito em coisas gigantescas, né? Como que imitando latões, grandes esculturas e pinturas também bacana, né? São gêmeos. Muito bem. Na outra página, nós temos aqui uma lista de verbos, que na verdade é a revisão do que nós vimos na aula passada, tá? É o organiza-te. Então, vocês vão organizar as formas verbais nas tabelas. Eles colocaram bonitinho aí, todos soltos, né? E que a gente tem que organizar. E falaram que faltarão algumas formas, e que a gente tem que completar com as que faltam. Então, tem aí o verbo empezar, que é começar. Tem o verbo nascer, em português. O nascer, o beber, o pagar e o sacar. O sacar é tirar. Lembrem de tirar dinheiro do banco. A gente falava, vou sacar meu dinheiro. Só que no nosso caso, a gente só fala no sentido de dinheiro no caixa eletrônico, né? Ou no caixa, que seja no banco, vou sacar, vou tirar. Só que em espanhol é sempre tirar. Saca la mano de aí, tira a mão daí, tá? Porque tirar em espanhol é jogar. Então não posso falar tirar, é sacar, tá? E aí são as conjugações dos verbos no pretérito que nós estamos vendo agora no indefinido. Como nós bem podemos ver, aqui tem algumas irregularidades nesse verbo, começando pelo empezar. Bem, de qualquer maneira, eu quero que vocês deem uma pausa, copiem ou tentem fazer sozinhos, depois voltem aqui comigo para a gente ver quais são essas irregularidades, tá bom? Vejam só, o verbo empezar, ele tem uma letra Z. Eu já devo ter comentado com vocês que a letra Z em espanhol, ela diversas vezes, não todas, mas bem frequentemente, ela substitui o nosso C cedilha da língua portuguesa, porque em espanhol não tem C cedilha. Então, por exemplo, começar. A gente vê que há uma semelhança do começar com C cedilha com o Z aí, né? O som é idêntico. Mas como não existe C cedilha, em espanhol eles colocam o quê?
a letrinha Z. Se a gente for parar para pensar, a letrinha C cedilha, ela vai com quais letras? Vai com A, vai com O e vai com U. Cabeça, pescoço, açúcar. Estão vendo? Só vai com essas vogais. Porque eu não preciso fazer isso aqui, ó, por exemplo. Não há necessidade. Porque esse rabinho aí da cedilha é para fazer esse som de S. Se não tiver, fica K. Não é verdade? Aí, ó. Cabeca. Cabeça. Né? Só que no caso do CE não precisa. Por que não precisa? Porque sem esse rabinho já fica o som que eu quero. Cebola, cinema. Por isso que nesses dois casos não existe C cedilha E nem C cedilha I. C cedilha só se vai com A, com O e com U. Certo? Então, o que acontece no verbo empeçar? Quando eu conjugo ele, eu sei que no meu verbo tem a letra Z aqui, né? Empeçar. Claro, porque depois a minha letrinha é A, né? Empeçar. Só que aqui no empecé, a minha próxima letrinha é a letrinha E. Estão vendo aqui, ó, a minha explicação? Então, eu não preciso colocar o Z, porque é como se fosse a nossa C cedilha. Estão vendo? É o som que vale aí, empecé. Beleza. Só que aqui o Z vai com A, olha aqui, ó. O Z vai com O, o Z vai com A e com A. Então, em todas as outras pessoas eu coloco com Z, como se fosse uma C cedilha. Entenderam? O verbo nascer em espanhol é diferente da língua portuguesa. Em língua portuguesa é SC. Em espanhol não, é só com C. Tá bom? Nasci, nasciste, nasceu. O vivir, eu vivi, tu viviste. Vejam que nas primeiras pessoas há uma semelhança. Sempre tem um acentinho, né? O verbo viver é viver, terminado em ir. E o pagar, eu paguei. Vejam, g. O som do pagar, que som que faz pagar? Faz som que a gente fala gutural, na garganta. Então, eu paguei. Se eu colocasse sem a letrinha U aí, o verbo não é pagar. Se eu quisesse fazer ao pé da letra a regrinha aí das terminações e falasse eu como é que eu leria isso em espanhol? Eu pagué. Eu não quero falar pagué, quero falar pagué. Quero falar esse som, pagar, eu pagué. Para que fique esse som de gui que eu quero falar e não r, eu preciso colocar a letrinha U. E não dessa maneira aqui, né? Então, eu pagué. Quando eu coloco a letrinha U, em língua portuguesa também, eu tenho esse som que eu quero. Guê. Eu paguei, pagaste, pagou. Tá vendo? Todos têm a mesma sonoridade, o mesmo som. Pagamos, pagasteis e pagaram. A mesma coisa acontece com o verbo sacar. Se eu for seguir ao pé da letra, né? O sacar é com a letrinha C. Mas se eu colocar quero colocar igual tá aqui. É com C e depois coloco o E no final. O que vira? Sacê? Eu não quero falar sac. Eu falo sac. Quero esse som novamente. E agora é k, né? Então, sac. Para que eu faça esse som, eu coloco a letrinha Q. A letrinha Q, todos sabemos que ela só vai acompanhada da letrinha U, né? Saque. E aí nas outras não precisa, porque a letrinha C vai ter o som que eu quero. Sacaste, sacou, sacamos, sacaste e sacaram. Viu? Isso acontece em língua portuguesa, só que a gente não para pensar nisso, né? Mesma coisa, sacar. Eu saquei o dinheiro. O verbo é sacar com C. Mas se eu for escrever eu saquei, é com QU também. Então, essas irregularidades acontecem, mas a gente não para esmiuçar o que acontece na língua escrita que me faz falar daquele jeito, né? Vamos ver o conhecer e desfrutar? Conhecer e desfrutar é só para a gente desfrutar, aproveitar de um texto, né?
Eu falava para vocês nas aulas anteriores, né, sobre o Fernando Boteiro, que gosta de fazer essas figuras rotundas, bem redondas, né? Ele é vivo até hoje, ele gosta de desenhar dessa maneira. E essa poetisa, nós vamos ver também um poema dela, Gabriela Mistral. Fernando Boteiro. Pocos artistas hispanoamericanos han logrado tanta repercusión a nivel internacional como el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Su personalísimo estilo, que tiene entre sus rasgos más fácilmente identificables el agrandamiento o la deformación de los volúmenes, ha merecido la admiración tanto de la crítica como del gran público, que no puede sustraerse a la singular expresividad de una estética em que as problemáticas humanas e sociais ocupam um lugar prioritário. Então, quer dizer, quem olha não pode ficar inerte, vai dar alguma opinião sobre esse tipo de arte, né? Vamos ler um poema da Gabriela Mistral? Poema também é um tipo de arte, maravilhoso, por sinal, né? Então, colocaram aí uma obra de arte, um quadro, e também um poema, que também é uma obra de arte. Piececitos de niño, ou seja, pezinhos de criança. Piececitos de niño, azulosos de frio, como os veem e não os cobrem, Deus mío. Olha que crítica ela, né? As crianças jogadas na rua com os pezinhos geladinhos, como que as pessoas veem e não ajudam, não cobrem? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves e lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nasce mais fragante. Que ali onde a criança coloca o pé, sangrando, já machucado, a florzinha nasce mais cheirosa. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos roditas sufrientes. Como passam sem ver las gentes? Como que as pessoas passam sem olhar para os pezinhos, ou seja, para as crianças abandonadas, né? E essa aí tá uma estampilha, ou seja, um selo uruguaio em homenagem a Gabriela Mistral. Foi uma poetisa fantástica, né? Os poemas dela são muito bonitos. Gabriela Mistral foi galardonada em 1951 com o Prêmio Nacional de Literatura de Chile. Foi uma poetisa chilena. Ha sido asimismo la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura de América Latina. Además de poeta, fue una destacada profesora, tanto en su Chile natal como en el exterior. Existe desde 1997 en Chile la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, así como también su imagen figura en un billete. Desolación, Besos, Caricia, Canción Amarga, Piececitos y Dame la Mano son algunas de sus obras fundamentales. Todos esses poemas vocês podem pesquisar na internet, são lindíssimos. Na cidade que eu morava, tinha uma escola com esse nome, Gabriela Mistral. Uma cidade bem próxima. Platicar e practicar. Tras observar a obra de Botero e o poema de Gabriela Mistral, conversa e intercambia ideias sobre as seguintes perguntas. ¿Para que sirve el arte? Pensem aí. Para mostrar lo bello y lo ideal? Sí. Para vender objetos? Tal vez. Para decorar? Por supuesto. Para ser crítica sobre las cuestiones de la vida? Yo creo que sí. Vamos para el desafío-te, deem uma pausa e tentem completar com os verbos conjugados no pretérito indefinido, que foi o que a gente viu na aula passada, tá bom? Vai demorar um tempinho, mas super vale a pena vocês fazerem sozinhos, porque dessa maneira vocês estão treinando, tanto para o trabalho de revisão como para a prova, tá? Olhem aqui. Então, como é que fica crescer ele? Ele cresceu, né? Não foi o que a gente viu aqui atrás, o verbo crescer? Ah, era o nascer, né? Muito parecido, né? Nasceu, cresceu. Pagar, que nós vimos, eu paguei. Nascer para nós nascimos, olha que diferente. Tocar, ele tocou. Ir, vosotros, esse é total irregular, né? No passado, como é que fica? Eu fui,
Tu fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Tá aí, ó. Ah, não. Vosotros fuisteis. E eles fueron. Olha que bonitinho. Tanto a terceira do singular como a terceira do plural vai apresentar a letrinha I. Os outros é com I. Mas qual que é o verbo, professor? O verbo é o verbo ir no passado. Totalmente diferente, né? Lembra que eu comentei com vocês que é o ir e o soy também, né? O ir e o soy. Eu fui cantante. Tu fuiste professor. Os dois. Acostar, que é deitar. Eu acosté. Cantar. Ele cantou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Espero que vocês tenham acertado todos. Imagina que te están haciendo una entrevista acerca de temas referentes al arte. Aporta tu opinión utilizando las expresiones que has estudiado. ¿Ya fuiste a ver alguna exposición de arte? En un museo, en uma pinacoteca, não sei. Qual? Sim ou não? Vocês vão colocar. E vão colocar o lugar que vocês já foram ver uma exposição de arte. Que opinas sobre as muestras de arte que há em tua escola? Vocês vão colocar. Quando tinha aula lá na escola, tinha exposições de arte. Me parece que deveria de haver mais muestras. Ou a mim me parecem buenas e malas se tinha mostras de arte lá expostas, quadros que os alunos faziam, pinturas, não só os da educação infantil, mas os maiores também. Eram buenas, eram malas. É a tua opinião. ¿Te parece que há suficiente incentivo a las manifestações artísticas em tu ciudad? De novo, vai ser a tua opinião. Sim, me parece que há. Ou não, não me parece que há. ¿Crees que os museus de tu ciudad estão bem cuidados? Aqui eu tive que responder, né, gente? Não tem museu em Santa Vitória. Então, eu coloquei, desafortunadamente, não há museus em minha ciudad. Creio que seria interessante haver por lo menos um. Pause e escreva essa resposta. ¿Piensas que el ciudadano común y corriente tiene acceso a las manifestaciones artísticas y por qué? Eu coloquei que no siempre, pues además de frecuentemente vivir con prisa, trabajando, generalmente el costo para ver algunas manifestaciones artísticas es alto. Então, nem sempre, né? Todo mundo tem acesso. Número 3. ¿Has conocido algunos artistas importantes en el estudio de este capítulo? Ahora, te lo presentamos algunas obras y tú tienes que adivinar quiénes são os autores. Se não sabes, investiga. Então, a primeira que eu comentei com vocês, que é o Guernica, né, que é uma pintura lá de uma cidade vasca que sofreu na época da guerra, né, e aí o Pablo Picasso pintou. Aí tem a Persistência de la Memoria, que eu já mostrei para vocês, do Salvador Dalí. Tem essa do Antônio Gaudí, que é super famosa na Espanha. E acabou, são só essas três que tem debaixo os quadros, né? Fernando Botero, olha aí, lembra que eu mostrei para vocês também a Mona Lisa? Aos 12 anos, se não me acordo, se não me falha a memória. E a Frida Kahlo, que eu falava para vocês que ela fazia bastante autorretrato, né? A mexicana. Escreve mais nomes de representantes das artes que te acuerdes ou que admires. Eu coloquei alguns aí que eu conheço. Vocês podem colocar o de vocês, pesquisar, tá? Tem uma pausa se quiser copiar aí os meus. E nós temos a fábrica de ideias. Nós vamos precisar do material de apoio para essa fábrica de ideias. O que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar uma cronologia. Lembra a cronologia que nós reescrevemos do Pablo Picasso? Pois é. Vocês vão escolher um outro artista. Pode ser poeta, pintor, escultor, escritor, músico, alguém de renome. Tá? Não de agora da contemporaneidade, mas alguém de renome. Um artista mesmo, tá? Tipo como esses aqui, Salvador Dalí, Fernando Botero, Frida Kahlo. Mas primeiro você tem que investigar a obra e a vida desse artista. Onde que ele nasceu, onde que ele morou, como que ele começou a fazer, né, tudo. Quais que foram suas influências, tudo tem na internet aí, no Wikipedia é excelente para isso. Inclusive tem Wikipedia em espanhol, né? Luego selecciona os hechos e obras mais importantes e organiza-los cronologicamente. Do jeito que vocês fizeram lá com o Picasso, tá bom? Vamos colocar do mesmo jeitinho, cadê? Que nós fizemos em sala. Deixa-me ver. Aqui, ó. Desse mesmo jeito aqui, ó. Nasce, em poucos anos aí. Que ano que nasceu? Depois, que hace?
da mesma forma, tá? Essa vai ser a pesquisa de vocês. E depois que vocês colocarem, vocês vão passar a versão definitiva para o material de apoio, para apresentar na aula ao vivo, tá? Então, vocês vão lá no material de apoio, lá no final, e tem fábrica de ideias. Vocês vão ver que tem 5, né, colunas, né? Então, tem nascimento e niñez. Completem aí as outras. Juventude, fase adulta. Podem colocar ou fase adulta ou vejez, qual vocês quiserem. Vejez é velhice, tá? Podem colocar um dos dois, depende do que vocês vão encontrar, né? E muerte, como foi. Então, vocês vão colocar nascimento, tal ano, vão encontrar 5 datas aí para especificar. Pode encontrar mais datas e colocar também aqui, certo? Essa é a tarefa de casa. Hasta la vista, beijos.